Bom dia, amadas, paz do Senhor, as meninas ali do Instagram, as que estão aqui já pelo canal do YouTube. Bom dia, estou muito feliz hoje, mais um encontro aqui nas terças-feiras. Esse encontro que o Senhor tem nos proporcionado. Estamos aí nessa série incrível, As Características de uma Mulher Sábia. São tantas as características da mulher sábia, e durante esta série, essa jornada, nós já vimos algumas das características da mulher sábia. A primeira característica da mulher sábia é temer a Deus, é a primeira característica. A segunda característica da mulher sábia é a mansidão, porque a mansidão é uma das características da sabedoria, como a gente aprendeu lá no livro de Tiago. Na semana passada, nós falamos de uma característica muito importante na busca da sabedoria, na busca em se tornar uma mulher sábia, que é ter um coração ensinável. E hoje nós estaremos aí na quarta característica da mulher sábia, que é ela ouve. Uau, é tremendo. Ela ouve. Ou ela tem uma escuta do coração. Essa é a quarta característica da mulher sábia. Sejam todas bem-vindas. Dá tempo de compartilhar a live aqui do YouTube. As irmãs, as meninas que estão aqui, pega a setinha aí, compartilha nos grupos lá da sua igreja, no grupo da família, no grupo das amigas, das primas. Você que está no Instagram também, corre lá, compartilha esta live, compartilha para que mais mulheres sejam abençoadas e mais mulheres sejam alcançadas. Quem está aqui pelo YouTube também curte, porque ao curtir, você vai, aí através do mecanismo do YouTube, você vai estar compartilhando esta live, vai chegar a mais pessoas. Amém, amadas? Estão animadas com esta série? Estão animadas com esta série tão abençoada? As características de uma mulher sábia. Já tem muitas mulheres sábias ao vivo aqui pelo YouTube, assim como ali pelo Instagram também, já tem muitas mulheres ali ao vivo, com o coração e os ouvidos pronto para ouvir a palavra de Deus, pronto para ouvir os princípios da palavra de Deus, ouvir Deus falar ao seu coração nesta manhã. Que o seu coração nesta manhã esteja aberto, que o seu coração nesta manhã seja ensinável e que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Às vezes, amadas, Deus nos tira ali da nossa zona de conforto, do lugar barulhento que nós estamos, onde nós não escutamos ouvir a voz de Deus, onde nós não conseguimos ouvir e nem escutar Deus falar. Deus nos tira do meio da multidão, do meio desse lugar barulhento e nos leva para o deserto, com um propósito de falar ao nosso coração. Foi isso que Deus disse através do profeta Oséias. Eis que eu lhe atrairei e levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. Muitas vezes nós não entendemos os desertos da vida, nós não entendemos as provas que passamos, mas todo deserto tem um propósito. E o propósito de Deus no deserto é falar ao nosso coração. Quando nós estamos na correria do dia a dia, quando nós estamos
tão ocupadas, nós não conseguimos ouvir Deus falar. É muito barulho e isso atrapalha a voz do Senhor. Mas quando nós vamos para o deserto, até o sussurro de Deus é um grito na nossa alma. Quem sabe Deus ele te tirou da multidão, ele te tirou da situação em que você estava de conforto, de pessoas te cercando, onde era muito barulhento, e Deus agora te chama para um lugar secreto. Deus te chama para um lugar a sós. Deus te chama para um lugar onde você vai ouvir até o sussurro do Senhor. Eu não sei se você já está neste lugar, ou se você vai para este lugar. Mas eu já estive neste lugar por muitas vezes, onde Deus me leva para o secreto. Deus me leva para o deserto. Deus me leva para perto dele, onde até o sussurro dele é um grito na minha alma. O Senhor deseja que você escute a voz dele. Uma das características da mulher sábia é ouvir a voz de Deus. É ouvir quando Deus fala. É discernir a voz do Senhor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus estava dizendo: quem me segue conhece a minha voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Que nesta manhã os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do nosso Senhor, para ouvir Deus falar. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente não consegue ouvir Deus falar. Mas nesta manhã, descruze o teu coração. Quebre toda a resistência do seu coração para você poder ouvir a voz de Deus. Amém? Então, a quarta característica da mulher sábia é que ela ouve a voz de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther. No livro de Esther. Hoje, eu meditando sobre Esther, eu pude perceber o quanto Esther não era apenas linda, formosa, mas também uma mulher sábia. E parte da sabedoria de Esther é que ela era uma boa ouvinte. E mais do que isso, além de ser uma boa ouvinte, Esther dava ouvido aos conselhos. Então, uma das características da mulher sábia é dar ouvido à voz de Deus e aos bons conselhos. Dar ouvido à voz daqueles que conselham sabiamente. E Esther nos ensina isso. Esther nos ensina que ela dava ouvido aos conselhos. E eu hoje fiquei maravilhada ao ver o quanto Esther era humilde em atentar, em ouvir, porque ouvir, escutar, requer humildade. Escutar um conselho, escutar a voz de Deus, escutar uma mulher de Deus, escutar alguém, isso requer humildade. E Esther nos ensina isso. No livro de Esther, no capítulo de número 2, no versículo de número 10, diz assim: vou ler novamente. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Mardoqueu, primo de Esther, havia aconselhado ela:
de que ela, ao chegar no palácio do rei, ela não declarasse a sua linhagem, ela não declarasse quem era o seu povo. É só para te contextualizar, a Bíblia vai dizer no livro de Esther a história do rei Assuero, que destronou a sua esposa Vasti, porque ela desobedeceu ao pedido do rei de que ela entrasse na presença do rei quando ele a chamou. E ela não foi. Quando Vasti não foi à presença do rei, como era de costume, o rei chamar a esposa para entrar na presença dele durante um banquete, durante uma festa, Vasti não honrou ao marido e não foi à presença do rei. E ali, naquele dia, Assuero destronou Vasti. Após alguns dias, Assuero recebeu um conselho dos seus conselheiros que escolhesse uma nova rainha, que trouxesse todas as virgens e moças bonitas, as mais formosas da província, para o palácio, e que ele escolhesse uma daquelas moças para ser a rainha. E então, Esther foi uma destas moças que saiu da sua casa e, de repente, o seu futuro estava definido. Ou ela seria uma concubina do harém do rei, ou ela seria uma rainha. Não havia mais opção para Esther. A partir do momento que ela entrou naquele palácio, só havia dois destinos para ela. Ou ela seria uma concubina, se o rei não quisesse casar com ela, ela iria morrer, ela iria morar o resto da vida até morrer dentro do harém, ou ela se tornaria a rainha. E ali, antes de Esther ir para o palácio, Mardoqueu, que criava ela como uma filha, disse: olha, não fale, não declare quem é o seu povo e nem declare quem é sua parentela. E Esther deu ouvido à voz do seu primo, ao conselho do seu primo. Ela entrou no palácio e em momento nenhum ela declarou quem ela era, quem era o seu povo, porque se ela tivesse declarado isso antes da hora exata, antes do momento exato, ela estaria colocando a sua própria vida em risco e os planos de Deus também em risco. Como é maravilhoso ouvir Deus falando, seja através da palavra, seja através das pessoas de Deus, das pessoas que têm comunhão com Deus, das pessoas que Deus usa para corrigir, para consolar, para exortar, para direcionar. Esther ouviu a voz do seu primo e não disse quem ela era, até o momento exato, o momento em que ela chegaria na frente daquele que tinha intentado matar o seu povo. Já pensou se Esther tivesse falado antes que ela era judia? Talvez Amã, talvez ele teria mandado matá-la antes, mas não. Ela ouviu o conselho de Mardoqueu e ela não disse quem ela era. E aí, amadas, no versículo de número 13, eu vejo Esther mais uma vez se mostrando como uma jovem sábia, como uma jovem que tinha compreensão do quanto ouvir conselhos faria toda a diferença na vida dela. No versículo de número 13 do capítulo 2 de Esther vai dizer: desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, e tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Versículo de número 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, chegando a sua vez de ir ao rei, coisa nenhuma pediu.
Olha só a estratégia, a sabedoria de Esther. Coisa nenhuma lhe pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. No dia que o rei chamava uma das moças que estavam ali no harém, sendo cuidada por Mardoqueu, aliás, pelo eunuco e por todas as servas, né? Foram vários meses de preparação para que cada moça chegasse na presença do rei. E quando chegava esse dia, cada moça ela tinha o direito de pedir o que quisesse, para levar para o rei, o que quisesse. Mas quando chegou o dia de Esther, a Bíblia vai dizer que ela não pediu nada, a não ser aquilo que o eunuco Hegai lhe havia dito para que levasse. Uau, isso é tremendo. Olha a sabedoria de Esther. Ela poderia ter pedido coisas que ela achava que era legal, que aos olhos dela seria legal diante do rei, seria bom diante do rei, que a fizesse mais bonita, que a fizesse mais sensual, que chamasse mais atenção diante do rei. Ela poderia ter escolhido o que ela quisesse, mas ela preferiu, amadas, não escolher. Ela preferiu atentar para o conselho daquele que sabia o que agradava o rei. Ela preferiu atentar para o conselho de quem sabia como agradar o rei. E então ela não pediu nada. Em vez dela pensar o que ela devia fazer ou deixar de fazer, ou ficar pensando o que ela diria ao rei, como ela agiria, Esther escolheu ouvir os conselhos de quem conhecia o rei. Você está aqui nesta manhã porque você escolheu ouvir os conselhos da palavra de Deus. Você está aqui nesta manhã posicionada como uma Esther, que está pronta para ir à presença do rei. Mas você não vai com os seus pensamentos, com o seu achismo, com o seu jeito de achar que as coisas devem ser ou deixam de ser. Não. Você vai segundo os conselhos da palavra de Deus. Você vai com o coração ensinável, como foi a ministração da semana passada. Mas além do coração ensinável, você vai com o coração que escuta. Porque ouvir todas nós ouvimos, mas escutar nem todas nós escutamos. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você apenas codifica sons, palavras, frases. Agora, quando você escuta com o coração. Você escuta as emoções por detrás das palavras. Você escuta o olhar por detrás de quem está falando, e isso vale para Deus e vale para o marido, para os filhos, para qualquer pessoa que nós nos conectamos. E escutar vai além do ouvir. E é isso que Deus nos ensina nesta manhã. Que a mulher sábia, ela não apenas ouve, mas ela escuta. Porque escutar envolve o coração. Amém? As ações de Esther, ao não escolher nada para levar para a presença do rei, estava apontando, estava dizendo: eu não sei o que fazer. Ensina-me, guia-me. Quando Esther decidiu
ouvir o eunuco. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, ensina-me, guia-me. Nesta manhã você pode ter o mesmo coração de Esther, você pode ter a mesma humildade de Esther, porque escutar o conselho de alguém requer humildade. Amém? Escutar a voz de Deus requer humildade. Escutar o direcionamento do Senhor requer humildade da sua parte em você sair de cena, em você deixar de fazer as coisas do seu jeito, em deixar de agir da sua maneira e agir da maneira de Deus, pensar da maneira de Deus, fazer as coisas do jeito de Deus. Por isso, escutar a palavra de Deus, a voz de Deus, exige humildade. E humildade não é algo natural. Não, nós, por natureza, não somos humildes. Humildade é admitir que você não sabe. É reconhecer as suas limitações. A mulher sábia, ela é humilde porque ela reconhece que ela não sabe lidar com certas situações. Ela reconhece que ela já tentou de tudo e não funcionou. E que agora ela precisa escutar quem pode ensiná-la. Ela precisa escutar quem sabe do assunto, no caso, Deus, mais do que ninguém, sabe como fazer dar certo a sua família. Deus, mais como ninguém, sabe como reconstruir o seu lar, o seu casamento. E a mulher sábia, ela entende esse princípio, que para ser sábia precisa ser humilde para poder ouvir os conselhos. Seja os conselhos da palavra de Deus de uma forma direta, ou seja os conselhos de uma mentora, de uma pastora, de uma líder, de uma mulher de Deus, que também vai te aconselhar baseado, estruturado na palavra de Deus. Quantas mulheres aqui nesta manhã querem ser como Esther, querem ter uma escuta do coração, querem ser boas ouvintes e aceitar o conselho. Quantas nesta manhã querem ter um coração ensinável? Porque o primeiro passo para ter o coração ensinável é ouvir. Eu sei que a gente falou do coração ensinável na semana passada, mas sabe quando você termina a live sentindo que falta alguma coisa? Que falta complementar aquela mensagem? Foi assim que eu me senti depois da live da semana passada. Faltava alguma coisa para fechar a mensagem do coração ensinável. E nesta madrugada, Deus fez me entender que o que faltava na mensagem anterior, para a gente fechar hoje aqui, é ter um coração que escuta. Não apenas ouvir a voz de Deus, mas escutar a voz do Senhor. Porque escutar envolve emoção, envolve obediência, envolve parar tudo para escutar. Amém? Então, hoje nós estamos aqui, meninas, aprendendo um pouco mais sobre o coração ensinável através da escuta. Ao ouvir Mardoqueu e ao ouvir o eunuco Hegai, Esther, ela dava um sinal do quanto ela era sábia. E ela também dava um sinal do quanto ela precisava de sabedoria através dos conselhos. Provérbios capítulo 1, versículo 15. Aliás, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Abre aí a sua Bíblia bem rapidinho. Provérbios capítulo
12, verso 15. Ai, que bênção, Rosilde. Rosilde já foi aluna do curso Mel, que bênção. Hoje, não sei se você já sabe, hoje a gente não tem mais o curso Mel separado. Hoje nós temos a comunidade Mel, que tem o curso Mulheres que Edificam dentro da comunidade, Rosilde. Então, quando você quiser entrar na comunidade, vai ter muita coisa boa dentro da comunidade, já está convidada, tá, Rosilde? Você já fez o curso Mulheres que Edificam, mas dentro da comunidade vai ter muito mais do que só Mulheres que Edificam. Tem cursos, vai ter cursos, né, que já está aí na programação, que vão realmente edificar a vida de vocês. Giovana, eu amo a história de Esther. Eu também, Giovana, eu amo a história de Esther. Provérbios 12, 15. Olha o que diz Provérbios 12, 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. O caminho do tolo ou do insensato é reto aos seus próprios olhos. Isto é, o tolo, ele não consegue reconhecer que está errado. Ele não consegue reconhecer que está errado. Então, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio dá ouvido aos conselhos. O tolo não dá ouvido aos conselhos. Por quê? Porque diante dos olhos dele mesmo, ele é reto em seus caminhos. Ele está de boa. A mulher que é insensata, que é tola, ela não consegue reconhecer que ela não está tendo atitudes sábias, que ela não está trilhando o caminho da sabedoria, que ela não está trilhando o caminho de Deus, que ela não está sendo uma mulher piedosa, que ela não está fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Porque o insensato, o tolo, é reto diante dos seus próprios olhos. Já a mulher sábia, ela consegue reconhecer que sozinha ela não é capaz, que a maneira que ela está agindo talvez não seja a melhor maneira para lidar com aquela situação, que ela precisa mudar em algum posicionamento para alcançar algum objetivo. A mulher que é sábia, ela dá ouvido aos conselhos. Aqui está a quarta característica da mulher sábia. Ela dá ouvido aos conselhos. Amém? É quando você ouve, você cresce muito em rumo à sabedoria, quando você ouve o conselho das pessoas sábias. O conselho das mulheres que já estão na sua frente, que já trilharam o caminho que você está trilhando. Eu falo muito sobre isso no curso que nós temos de mentoras, o curso de formação de mentoras, que a gente deu uma parada por agora, vai abrir turma só a partir do mês de setembro, a gente vai voltar a abrir turma para formação de mentoras. E eu falo muito sobre isso no curso de formação de mentoras. Ser mentora é ser aquela mulher que já percorreu o caminho, já alcançou certa maturidade e agora ela está apta, ela está pronta para olhar para quem vem atrás, estender a mão e dizer: venha que eu vou te ajudar. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Esther não sabia, mas Esther, através do caminho que ela estava trilhando, ela seria uma mentora para nós. Hoje nós olhamos para Esther e aprendemos com Esther. Esther não sabia, uma moça,
Ela não sabia, ela não tinha ciência do que o que ela estava fazendo ao ouvir os conselhos de Mardoqueu, ao ouvir os conselhos do eunuco, ao se posicionar quando Mardoqueu mandou um recado, ao jejuar com as suas servas, com as suas moças, ao se posicionar diante do decreto que condenava a morte, que decretava a morte do seu povo. Tudo aquilo, todo aquele cenário que Esther estava inserida e vivendo de forma sábia, Esther não sabia que estava trilhando um caminho para ensinar outras mulheres. Naquele momento, Esther não entendia que tudo aquilo serviria de ensinamento para nós mulheres no ano de 2022 após Cristo, depois de Cristo. Você já pensou sobre isso? Que tudo que você vive, que tudo que você passa, a maneira como você age, as suas decisões, as suas atitudes, elas vão te levar para um lugar de influência. Esther estava indo para um lugar de influência. A vida de Esther não influenciaria apenas as moças do seu tempo e as mulheres do seu tempo, mas a vida de Esther influenciaria mulheres gerações após gerações. Aleluia. Tudo que você vive no dia de hoje, se você lidar de uma forma sábia, se você conduzir a sua história segundo a vontade de Deus, abrindo seu coração para ouvir Deus te direcionar, você irá alcançar o coração de muitas mulheres através da sua experiência. E para ser uma mulher sábia, como eu disse aqui, você precisa ouvir o conselho de pessoas que já passaram, que já trilharam o caminho que você está trilhando. Mulheres que já alcançaram maturidade, mulheres piedosas, temente a Deus. Quando você dá ouvido a essas mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus, mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus, mentoras segundo o que Deus estabeleceu em sua palavra, aí então você sai do lugar onde você está para ser uma nova mulher, para ser uma mulher de influência. No seu contexto familiar, na sua comunidade, na sua igreja, e por que não dizer de influência na sua geração. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas aqui nesta manhã querem ser como Esther? Querem ouvir, querem não apenas ouvir, mas escutar conselhos da palavra de Deus, conselho de pessoas sábias, conselhos do seu pastor, um homem cheio de Deus, da sua pastora, uma mulher cheia de Deus, conselhos de pessoas que Deus tem usado para esta geração. Quantas aqui nesta manhã desejam escutar e ouvir? Aleluia! Conselhos que vão transformar a sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Eu tenho orado desde quando Deus falou comigo, há uns 4 ou 5 anos atrás. Uns 4 anos atrás. Eu passando uma prova, sem ministrar nos altares, agenda fechada. A gente havia recém-chegado em São Paulo, não conhecia quase as pessoas. Cheguei numa igreja onde eu tive muita dificuldade de desenvolver o meu ministério. E naquela igreja eu passei uma provação muito, muito grande mesmo.
E as portas se fecharam e eu fiquei quase 2 anos sem ministrar. Isso recente. Fora uma outra prova que eu passei há muitos anos atrás. Isso há 4 anos atrás. E foi aí que eu vim para o digital, que eu vim para as lives, que eu comecei a gravar áudios do meu devocional de oração pelo marido, de devocional de oração pelos filhos, porque até então tinha ele no blog, tinha ele impresso, mas não tinha áudio. E foi aí que eu comecei a gravar os áudios e gravar outros devocionais, e comecei a gravar e compartilhar no WhatsApp. Naquela época ainda não fazia live, porque assim, para mim fazer live foi um outro processo muito difícil para mim. Eu tinha muita resistência para fazer live, de me expor. O quanto foi difícil eu fazer live. Eu confesso para vocês que toda vez que eu fazia uma live, eu chorava depois, porque eu não queria fazer lives. Para mim, fazer um curso, como foi difícil, porque eu não queria gravar vídeos, eu tinha muita dificuldade de gravar vídeos. Eu perdi a conta de quantos vídeos eu joguei fora. Os vídeos não estavam ruins, os vídeos estavam bons. Palavra abençoada, mas eu não conseguia compartilhar aqueles vídeos, eu não conseguia. Era algo que me bloqueava. E eu venci com jejum e oração. Eu precisei chamar as moças, né? As meninas lá da Intercessão Mel, um certo dia eu falei para elas, olha, eu não consigo gravar, eu não dou conta. E elas fizeram ali, juntamente comigo, uma semana de oração, de jejum para Deus quebrar essa barreira. Foi que Deus quebrou essa barreira e hoje, pela bondade de Deus, eu faço live de forma muito tranquila. Desejo estar aqui nesse momento. Gravo os vídeos para os cursos e agora para a comunidade, com muita graça de Deus. É Deus que faz isso. Mas eu me lembro, amadas, que quando eu comecei a gravar áudios, eu estava numa prova, porque assim, eu queria mesmo era ministrar no altar, eu queria mesmo era estar ali na igreja com as mulheres, porque é algo que eu amo fazer. Deus me chamou para isso, ministrar a outras mulheres, mas eu gostava de fazer isso e ainda gosto de forma presencial, olhando olho no olho. E daí, amadas, eu fui ministrar numa igreja. E quando eu cheguei lá naquela igreja, quando acabou o culto, eu estava lá na mesa, né, onde estavam os meus livros e tal, e chegou um irmão, ele não me conhecia, ele não sabia nada a meu respeito, e ele pegou justamente o livro do marido, o devocional do marido, ele pegou o livro na mão, ele pegou o livro, o devocional do marido, e ele disse assim, com o livro na mão, ele disse, irmã, Deus me manda te dizer que você será uma voz no deserto, que você será uma voz para uma geração de mulheres que precisam ouvir a sua voz. E de lá para cá, amadas, eu tenho orado para que Deus me levante como uma voz para tocar o coração de mulheres. Que o Senhor me levante como uma voz para influenciar mulheres. Que nesta manhã você possa ouvir a voz de Deus através da minha vida, com o seu coração desarmado. Desarme o seu coração. O Senhor tem levantado vozes, não só a minha, para esse tempo. Deus tem levantado vozes aqui no Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, nas redes sociais, de mulheres comprometidas com a verdade. Eu te pergunto, quais vozes você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem atentado? Porque Deus tem levantado vozes para esse tempo. Mas, infelizmente, o diabo também tem levantado vozes para esse tempo. E a gente está no meio dessas vozes. Nós estamos no meio desse barulho entre a voz de Deus e a voz do inimigo. A voz, qual é a voz que você tem
escutado. E, amadas, correndo já para o nosso final, como desenvolver um coração que escuta? Como desenvolver o coração que escuta? Quando nós apenas ouvimos na correria do dia a dia, nós corremos o risco de ouvir sem escutar. Isto é, apenas ouvir e não escutar. Você já conversou com uma pessoa que você está falando para ela e ela está te ouvindo, mas você percebe que ela não está te escutando? Quem já passou por essa experiência de conversar com alguém onde a pessoa está te ouvindo, mas ela não está te escutando? Quem já passou essa experiência? É constrangedor, é ou não é? Eu fico constrangida quando eu estou falando com alguém e eu percebo que aquela pessoa não está me dando atenção, não está me ouvindo. É muito chato isso. Mas é tão poderoso quando você sai dessa zona apenas de escutar, seja Deus ou seja outra pessoa. E você mergulha por mais profundo, que você sai, né, da superficialidade apenas de ouvir, aliás. Você sai dessa superficialidade de ouvir, de codificar códigos, sons, frases e palavras, e você mergulha para a escuta. Porque escutar envolve ouvir o que está por detrás das palavras, ouvir o que está por detrás da frase, ouvir o que está por detrás dos sonhos. Escutar envolve emoção. E eu não estou falando isso apenas relacionado a escutar a voz de Deus, mas escutar o marido, escutar os filhos, escutar as pessoas. Ter uma escuta ativa, ter uma escuta que alcance o coração de quem está falando com você. E é isso que Deus deseja, que você trabalhe, que você desenvolva uma escuta ativa, tanto do que Deus diz sobre você, como também do que Deus diz sobre as pessoas, sobre o que as pessoas dizem para você. Parece que não está ouvindo o áudio aqui pelo YouTube. Vocês estão me ouvindo, amadas? Aqui pelo canal do YouTube? O áudio está travando? Confirma aqui se vocês estão me ouvindo aqui pelo canal do YouTube. Pode ser o seu nosso canto. Saia e entra novamente. Sai do YouTube, daí você volta, porque as outras meninas estão dizendo que está ok, tá bom? Já indo aqui, amadas, para o encerramento, a verdadeira escuta requer que vejamos e sintamos além das palavras, além do que lemos ou além do que ouvimos. A verdadeira escuta requer que vejamos e sintamos além das palavras, além daquilo que nós ouvimos. Eu não sei se você já passou pela experiência de sentir que o seu filho não está bem apenas com algumas palavras. Por quê? Porque você apenas não ouviu ele, você escutou o coração dele. Quantas vezes a gente não percebe que o marido não está bem, que os filhos não estão bem, que alguém não está bem, porque a gente apenas ouve, a gente não escuta o coração deles. Para você poder escutar o coração deles, você precisa aprender
que não é só você tá ali ouvindo e tá contando a hora que a pessoa vai parar de falar para você já falar, para você já dar o seu conselho sábio, para você já apresentar aí as suas razões, enfim, não. Dê espaço para o outro abrir o coração, falar e você escutar. Porque a verdadeira escuta exige que os nossos corações estejam tão envolvidos no processo quanto os nossos ouvidos. Anote aí para você não esquecer no seu caderninho de anotação, no seu planner. A verdadeira escuta exige que os nossos corações estejam tão envolvidos no processo quanto os nossos ouvidos. Tanto o coração quanto os ouvidos precisam estar conectados, envolvidos durante uma conversa, durante um diálogo, durante uma leitura, enfim, você precisa estar com o seu coração conectado ao ouvido ou o ouvido conectado ao seu coração. Lá no livro de Provérbios, aliás, no livro de Reis, vai falar de Salomão, quando Salomão fez um pedido a Deus. Deus pediu para Salomão, Deus disse para Salomão, Salomão, pede o que tu queres. E Salomão, ele fez um pedido inusitado. Salomão, ele pediu para, em uma das traduções, me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse povo. Mas ao estudar sobre o ouvir na palavra de Deus, o que significa ouvir na palavra de Deus, eu cheguei até Salomão e eu cheguei a algumas versões que Salomão, em algumas versões do português, está dizendo que Salomão não pediu sabedoria, como a gente costuma dizer e falar, porque em uma das versões portuguesas traz esse sentido. Mas algumas das versões no português e também na língua inglesa, e principalmente no hebraico, essa versão traz o sentido de ouvir o coração, ouvir com o coração. A palavra que Deus usou várias vezes no Antigo Testamento, dizendo: ó Israel, ouça minha voz. Ó Israel, escuta o que eu estou dizendo. Por várias vezes no Antigo Testamento, Deus usou esses termos: ouça a minha voz, escuta, ó Israel. Essa palavra ouvir ou escutar, em alguns trechos do Antigo Testamento, é uma palavra hebraica, shema. Só que essa palavra hebraica, shema, que tem uma profundidade de ouvir, escutar, prestar atenção e obedecer. Tudo em uma só palavra. Por isso o hebraico é tão rico. O hebraico, o grego, porque ele traz vários sentidos em uma única palavra. A palavra shema, ela quer dizer ouvir, escutar, prestar atenção, isto é, preste atenção, obedecer. Já quando nós trazemos a palavra ouça ou ouvir no português, é só você ouvir e mais nada. É você abrir os seus ouvidos e ouvir. Mas a palavra que Deus usa aqui, por várias vezes, nas Escrituras, é mais do que ouvir. É prestar atenção. É obedecer a voz, é obedecer o comando. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não a escutamos?
nós não obedecemos o comando, nós não prestamos atenção no que Deus está dizendo nas entrelinhas. E o que o Senhor deseja é que você não seja apenas ouvinte, que você não seja apenas ouvinte, mas que você seja praticante. A partir do momento que você deixar de ser apenas ouvinte, você deixar apenas de ouvir, mas você passar a escutar, então você vai prestar atenção, você vai obedecer. Voltando em Salomão, quando Salomão ele pediu para Deus, né, ali depois da inauguração do templo, Salomão ainda era muito jovem. Salomão se sentiu incapaz de conduzir aquele povo, aquele grande povo. Salomão era praticamente um adolescente, saindo da adolescência para a mocidade. E quando Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que tu queres? Olha esta tradução de Reis, quando Salomão disse: me dê um coração que escuta para julgar o seu povo. Uau! Quando eu li essa tradução, nesta manhã, eu pensei, meu Deus, é muito diferente do que apenas pedir sabedoria. Até mesmo porque a sabedoria é bem ampla, né? Me dê sabedoria para conduzir o teu povo, que é uma das traduções que nós mais conhecemos desse texto. Quem aí lembra a referência? Eu acabei não notando a referência aqui. Deixa eu ver se eu acho a referência para me passar para vocês. Quem aí consegue localizar a referência? Segunda Crônicas, né? Isso. Segunda Crônicas, primeiro, do verso 7 ao verso 12. Mas o verso que fala sobre pedir, o pedido que ele fez, está no verso 9. Deixa eu ver nessa tradução aqui da NVI, como que está na NVI. Na NVI está... Na NVI está: dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Mas tem outras traduções que diz: dai-me entendimento. Mas nessa tradução aqui, que é uma tradução da língua inglesa, ela traz a semântica da palavra usada. E a semântica que está nesse versículo, a palavra usada no original é Shema. E Shema significa ter um coração que escuta. Então Salomão pediu para Deus: dai-me um coração que escuta a tua voz. Dai-me um coração atento à tua voz. Dai-me, por isso que algumas traduções traz o termo conhecimento. Dai-me conhecimento do que o Senhor quer que eu faça enquanto rei. Será que nesta manhã você pode dizer, como Salomão disse aqui nesta tradução: dai-me um coração que escuta a tua voz? Quantas podem escrever aí? Você pode declarar nesta manhã que você quer um coração que escuta a voz de Deus? Você pode declarar nesta manhã que você precisa de um coração que não apenas ouve, mas que vai além, que escuta a voz de Deus, que obedece à voz de Deus, que coloca a voz de Deus em prática. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amadas, eu sei que não é fácil escutar no meio de tanto barulho, no meio de tantas vozes, nessa vida tumultuada e barulhenta que nós vivemos. Não é fácil ter um coração que escuta. Isso precisa de disciplina,
Isso precisa de silêncio na mente. Você precisa de disciplina, você precisa estar com a sua mente em repouso, estar com a mente vazia das vozes e dos barulhos desta geração que querem definir quem você é, o que você deve fazer ou deixar de fazer. A sua mente precisa estar limpa. O seu coração precisa estar em paz, não em guerra, em questionamento, mas em paz, para você poder ouvir e escutar a voz do Senhor. Quando nós estamos no lugar secreto, até o sussurro de Deus se torna um grito. Quando nós estamos no lugar onde nós não somos perturbados pelas vozes que nos cercam, até o sussurro de Deus se torna um grito. Que o Senhor te dê um coração puro, um coração sensível, um coração aberto para você ouvir Deus com o seu coração. Que o Senhor te dê tempo para ouvi-lo. Porque muitas vezes na nossa correria a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Mas que o Senhor te dê tempo para que você tenha o seu secreto com Deus, o seu particular com Deus. Para que você saia do meio de tudo e de todos e vá para um secreto, vai para um deserto com Deus para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã, para que você tenha um coração ensinável e também um coração que escuta a voz de Deus. Não só no sentido que nós temos na língua portuguesa de escutar, mas no sentido da palavra no original, que é escutar, prestar atenção e dar ouvidos e obedecer. É esse tipo de escuta que a gente precisa desenvolver como mulher sábia. Sabe quando vem aquele direcionamento que Deus te dá? Não faça isso, não haja dessa maneira. E você apenas ouve. Você não escuta com o seu coração. E você não obedece porque você não escutou, você apenas ouviu. Deus quer que você saia das margens, da superficialidade do ouvir. E que você mergulhe lá no seu coração e atente para a voz do Senhor, pois só assim você vai se tornar uma mulher sábia. A partir do momento que você ouvir, que você colocar em prática a voz do Senhor. E é isso que Jesus disse sobre aqueles dois construtores que estavam construindo as suas casas. Um construiu na areia e o outro na rocha. Jesus disse, aquele que construiu a casa na areia, ele é insensato. Ele ouviu as minhas palavras, é como aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como o insensato que construiu a sua casa na areia. Isto é, o insensato sabia que na areia não era o melhor lugar para construir uma casa, mas mesmo assim, ele não atentou para a sabedoria e ele construiu, porque ele queria estar na frente do mar, ter uma bela visão. Mas o prudente foi lá para a rocha, foi lá para cima, procurou um lugar seguro, deu a voz para a sabedoria. A sabedoria que diz, olha, para uma casa ser firme, ela tem que ser construída sobre um lugar firme. E aquele construtor, ele deu a voz para a sabedoria e ele foi procurar um lugar firme. E lá ele edificou a sua casa. Veio o vento, veio a tempestade, veio tudo. A casa não caiu.
E Jesus disse: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Construir sobre a rocha, me desculpe. Construir a casa sobre a rocha é dar ouvido à voz de Deus e colocá-la em prática. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos nesta hora. Pai querido, eu te agradeço por esta manhã, por esta oportunidade, por este privilégio de estar com estas mulheres aqui, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada uma das tuas filhas, ó Deus. Que o Senhor nos dê no dia de hoje um coração que escuta. Que os nossos ouvidos estejam alinhados ao nosso coração. Nós não queremos apenas ser ouvintes, ó Deus, não. Nós queremos escutar. Nós queremos ir além do ouvir a tua voz. Nós queremos escutar a tua voz, Pai. Que nesta manhã cada coração, cada mulher possa abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Que cada mulher ache graça como Esther achou diante do Senhor. Que cada mulher nesta manhã entenda que a melhor coisa que existe é escutar quem já sabe. E neste caso é o Senhor que já sabe de tudo. Queremos ouvir a tua voz, queremos te escutar. Eu oro nesta manhã, Pai, aplane os nossos caminhos. Traga direção para a vida de mulheres que estão sem direção. Para a vida de mulheres e de famílias que não sabem o que fazer. Não sabem qual porta abrir, qual porta entrar, como fazer para sair dessa condição financeira, para sair desta crise no casamento, para sair deste problema na empresa. Quantas mulheres e famílias não sabem que direção tomar? Que nesta manhã, estas mulheres saiam do meio de todo o barulho. Deixem de ouvir todas as vozes, ó Pai, que as deixam tão confusas e que elas possam ir para a tua presença, no lugar do silêncio, para poder escutar a tua voz. Eu preciso escutar a tua voz, Deus. Eu preciso ouvir esta voz que me guia, esta voz que me direciona, esta voz, ó Deus, que muda a minha rota mesmo quando eu não quero mudar, que muda os meus planos mesmo quando eu não quero mudar, que me direciona mesmo quando eu acho que a direção não é a certa. Me ajude, Espírito Santo, a ouvir a voz do Abba Pai, daquele que conhece o meu caminho, os meus pensamentos e traçou os meus planos, daquele que conhece o pensamento, os planos de cada mulher, que cada mulher nesta manhã possa entrar no lugar secreto, no lugar do silêncio da alma, para ouvir a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Deus abençoe a cada uma de vocês. As meninas que estão ali no canal do YouTube. As meninas aqui do Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Que possamos sair daqui desta live escutando a voz do Senhor e trazer para as nossas vidas a quarta característica da mulher sábia. Compartilhe a live, ela vai ficar disponível por 7 dias, até terça-feira que vem. Compartilhe com as suas amigas, com aquela mulher que precisa escutar a voz do Senhor.
e depois a live ela vai subir para a Comunidade Mel. Se você deseja ouvir as outras lives, assistir as outras lives e um monte de material que está lá na Comunidade Mel, recheado de devocionais, de cursos, de séries. É só você entrar no link que está na bio aqui, no Store, e você conhecer a nossa comunidade, uma comunidade criada para nós mulheres que deseja ouvir a voz de Deus, que deseja conhecer o que Deus diz sobre nós e se tornar uma mulher sábia. Amém? Corram lá, vejam lá o plano especial que eu criei para vocês. Brinde, presente especial que vai chegar na casa de vocês. Tá tudo lá no link da Comunidade Mel. Deus abençoe. Fiquem na paz. As alunas que estão aqui, as meninas da comunidade, Deus abençoe a vocês. Fiquem na paz. As meninas do Instagram falou que travou, né? Eu vi que travou já no final da oração. Depois vocês assistam pelo canal do YouTube. Aqui no canal do YouTube não travou, tá bom? Depois vocês vêm aqui para o canal e assistem aqui, que aqui está na íntegra. Amém, amadas? Um dia cheio de bênção. Quinta-feira nós temos live, 5h30 da manhã. E nessa quinta-feira eu convidei uma querida irmã que vai trazer um testemunho maravilhoso de uma decisão que ela tomou através de escutar a voz de Deus. E essa decisão não é uma decisão muito fácil, mas é uma decisão que mudou muito a vida dela e das filhas dela, e ela hoje está vivendo o que Deus segredou no coração dela. Então, se você deseja ouvir um testemunho sobre obedecer à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, venha para a live de quinta-feira, 5h30 da manhã. A Andressa vai estar conosco aqui, trazendo uma palavra e um testemunho sobre obedecer, sobre escutar a voz do Senhor. Deus abençoe, fique na paz, até quinta-feira e na terça-feira que vem. Amém?